Oi, pessoal, tudo bem? Vídeo novo aqui no nosso canal e a gente vai tratar de um assunto que está muito em alta e que afeta diretamente o seu bolso, que é inflação, pessoal. Todo mundo que está assistindo o jornal aí está escutando falar sobre essa alta de preços, sobre inflação, sobre os índices de inflação. E aí, afinal de contas, o que é inflação? Então, eu vim trazer, vou até compartilhar com vocês aqui alguns slides, né, para ficar claro para vocês como que funciona isso, como que é calculado essa inflação e como que ela afeta diretamente o seu bolso. Vamos lá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender a inflação? O que é, quais as causas e qual o impacto que ela traz no seu bolso. Pessoal, o que é inflação? Vamos definir um conceito. O que é inflação? Quando você ouvir essa palavra inflação, o que você tem que pensar? Inflação é o aumento generalizado dos preços. É o que a gente está vivendo agora por conta da pandemia, mas a gente já teve um histórico muito interessante de inflação na década de 80, que eu vou mostrar aqui depois para vocês. Mas antes de mais nada, quero explicar para vocês como que a inflação é calculada. Vamos lá? Como que a inflação é calculada, pessoal? Existe um índice chamado de índice de preços ao consumidor amplo, né? Que é uma referência no regime de metas para a inflação aqui no Brasil. Então, esse índice de preços, a gente chama de cesta do IPCA, tá vendo aqui, ó? A taxa de inflação é a variação do custo da cesta do IPCA durante um período. E aí, o que está nessa cesta de produtos? Ó, itens da cesta: transporte, alimentação e bebidas, habitação, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, comunicação, educação e vestuário. Esse índice, pessoal, estima o custo dessa cesta de produtos, né, que reflete os hábitos, os padrões de consumo das famílias brasileiras com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Então, eles pegam esse consumo dessa faixa aí de famílias, né, com essa renda de 1 a 40 salários mínimos e analisam esses itens, né, o consumo desses itens aqui: transporte, alimentação e bebidas, habitação, enfim, como a gente viu aqui. Dia a dia. Então, a taxa de inflação do IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, é uma aproximação, né, do consumo da maioria das famílias brasileiras, né? Cada família possui a sua própria cesta, né? Mas o peso de cada item dessa cesta pode ser diferente para uma família e para outra, e aí o índice faz essa média, né? Então, tá vendo aqui, ó, o verdinho é o IPCA, né? O amarelinho é a da família X e o Z da família Y. Então, assim, na alimentação, o IPCA vai calcular uma média, porque para a família X, o peso da alimentação é maior do que para a família Z. Na habitação, a média ficou um pouquinho menor aqui do IPCA, por quê? Porque para a família X, o custo de habitação é maior, mas para a família Z, o custo é bem menor, né? E para a saúde, a mesma coisa, né? Para a família X, é um custo bem pequenininho, para a família Z é um custo maior, então o IPCA calcula um índice médio, vamos chamar assim, né, de variação de consumo, de hábitos de consumo dessas famílias brasileiras. Então, é um processinho um pouco complexo, né, que demora um pouco, assim, não é uma coisa que você vai ver online, né, o que está acontecendo aqui já vai ser medido pelo índice, né, existe um intervalo de tempo, né, um delay aí, vamos chamar assim, entre a informação que está acontecendo no mercado e aí a informação que é medida pelo IPCA, né, são índices que, por isso que vão sendo liberados aí mês a mês. E aí, pessoal, o que causa inflação? Né? Vamos ver como é que por que a gente tem esse tipo de problema? Estou aqui tomando um cafezinho para conversar com vocês. O que causa inflação? Os gastos públicos, o que são gastos públicos? Os gastos do próprio governo, né? Eles aumentam a inflação, né? Porque eles inflacionam, eles aumentam a demanda por determinado produto ou serviço, né? E isso faz com que os preços daqueles produtos ou serviços procurados pelo setor público, pelo governo, e aí seja governo federal, estadual ou municipal, acabam aumentando o preço daqueles produtos que o governo procura, né? O cartel
Aí acho que vale a pena a gente fazer um conceito aqui de cartel. O que é cartel, pessoal? Cartel é quando várias empresas do mesmo segmento se juntam e passam a dominar aquele mercado. Por exemplo, postos de gasolina, administradoras de cartão de crédito, canais de televisão, marcas de produtos, enfim, né? Que se juntam, aí vocês estão vendo aqui no desenho, empresa A que se juntou com a empresa B através de um acordo para evitar a livre concorrência. Então, quanto menos empresas dominam um mercado, mais nós temos a formação de cartéis poderosos aí, e esses cartéis, eles têm o poder de manipular os preços, as margens de lucros a seu favor. A gente vê muito isso, muito em preços de combustível, vocês conseguem ver que assim, existe pouquíssima variação de preços de combustíveis, né, de um posto para o outro, isso porque a gente percebe, né, que há um acordo sobre os preços e a fim de, né, de manter uma margem de lucratividade maior, e aí você vai evitando a livre concorrência, você não consegue ter opções de preços mais baratos, você cai nesse poder aí do cartel, o que gera inflação, porque você não tem poder de negociação de preço aí nesse caso. Outro item muito interessante, pessoal, é a baixa produção industrial, né? Quando a gente tem baixa produção, o que acontece? A gente tem uma oferta menor de determinado grupo de produtos e a lei básica que rege os preços e a economia principalmente é a lei da oferta e da procura, né? Então, quanto menor a oferta que eu tenho de determinado produto ou serviço no mercado, maior é o preço daquele produto ou serviço. A gente escuta muito, por exemplo, assim, deu uma geada e acabou com as verduras, por exemplo. Então, você automaticamente vai perceber no mercado uma redução da oferta de verdura por causa da geada que estragou e tal. Consequentemente, o preço desse produto ele vai aumentar, porque a procura por aquele produto, né, continua normal, continua em alta, né? Só que eu não tenho como, né? Eu não tenho produção para atender toda essa demanda, então eu vou vender mais caro o pouco produto que eu tenho para poder compensar e atender a demanda que existe, tá? Então, quando a gente tem pouca oferta de produto e para uma procura constante, a tendência é o preço subir e a tendência é vir a inflação. E outra coisa que a gente entende aqui como fator de causa de inflação são o aumento dos custos dentro das empresas. A gente percebe, por exemplo, existem aí o aumento dos salários, por exemplo, que é o dissídio, chamado dissídio, e todo ano existe o dissídio, existe o aumento, né, o repasse dos aumentos para o funcionário. E a maioria das empresas não consegue absorver esses aumentos desses custos fixos e não repassar no preço, né, dos seus produtos ou dos seus serviços. Então, a gente entende assim que quando há, por exemplo, uma empresa de transportes, quando há o aumento do preço do diesel, automaticamente vai haver um aumento no preço dos serviços dessa empresa de transportes. Por quê? Porque o impacto do custo do combustível é diretamente proporcional, impacta diretamente o processo produtivo dessa transportadora, ela precisa repassar esse aumento. Então, tudo que acontece de aumento de custos, né, para uma empresa se manter, invariavelmente, ela acaba repassando esses aumentos, né, no preço dos seus produtos e dos seus serviços. Então, são situações, pessoal, que talvez a gente não consegue controlar, né? Como que a gente controla o gasto do governo, a formação de cartéis, a diminuição de produção das indústrias e esses aumentos de custos, né? Então, assim, são fatores muito importantes que acabam desencadeando esse processo inflacionário. Próximo passo, olha, pessoal, que interessante, quis trazer esse gráfico aqui para vocês. Isso aqui é a evolução da inflação ao longo dos anos. 1995 foi o primeiro ano do Plano Real, né? Nós tínhamos uma inflação aí que batia 22,41%, né? Uma inflação acumulada. Depois o Plano Real começou a ter uma certa acomodação, aí já baixou para 9,56%, 5,22, tivemos em 98, acho que a média mais baixa aí de inflação, depois voltou a subir um pouquinho, né? Aí em 2002 bateu 12% de inflação, depois entrou numa sequência de queda novamente, aí bateu 3,14 em 2006,
De lá para cá, a gente vem sentindo um cenário um pouquinho mais de alta, com ela se mantendo acima da casa, próximo, né, na verdade, da casa dos 6% aqui, batendo 6% em 2011 e 2014. 2015, nós tivemos um ápice aí, né, bateu de novo a casa dos 10,67%, depois acomodou novamente, 2016, 2017 abaixou, e aí 2020 nós voltamos de novo a 4,52%. De 1999 para cá, pessoal, o Banco Central controla a inflação através de um tripé macroeconômico. Esse tripé macroeconômico são esses 3 itens que eu coloquei aqui, ó. São ajustes, né, que são feitos na política monetária, que é a emissão de moeda, né, na política fiscal, que envolve toda a questão dos tributos e dos impostos, e na política cambial, que é na questão do comparativo da nossa moeda com relação ao dólar, né? E aí, a gente tem aqui as consequências dessa inflação alta, pessoal. Para quem é mais novinho e não acompanhou isso aí nos anos 80, né? Nos anos 80 nós tínhamos inflação muito alta mesmo. E isso é ruim porque, olha, a inflação alta, ela gera incertezas, né? A gente fica apreensivo, não sabe como que o mercado vai reagir a determinadas situações, desestimula o investimento, porque todo mundo, né, por conta dessa tensão e de não saber o que vai acontecer, a gente fica segurando o recurso que a gente tem, que a gente poderia investir, e, consequentemente, prejudica o crescimento econômico, né? Então, outro ponto importante, as pessoas e as empresas perdem a noção dos preços relativos, porque, assim, a gente nunca, né, como os preços acabam subindo, sendo reajustados numa velocidade muito alta, a gente nunca sabe se aquele preço é caro ou se é barato, né? Na década de 80, que a gente vivia essa inflação altíssima aí, eu nem tinha entrado na faculdade ainda, mas a gente já escutava muito isso, e eu lembro muito disso, e na faculdade a gente viu muito sobre isso também. O preço era aumentado, tipo assim, em torno de 10 vezes por dia, né? Então, assim, se você ia no supermercado de manhã era um preço, se você ia na hora do almoço era outro preço, se você, né, o pessoal vivia com aquelas maquininhas lá, reajustando os preços numa velocidade altíssima. E, então, o preço relativo daquilo a gente perde a noção, né, se aquilo lá é barato ou caro. E, infelizmente, a inflação afeta diretamente as camadas menos favorecidas, né? Porque elas, até por falta de conhecimento, por falta de outras estratégias, elas não conseguem se defender, né, desse aumento de preços, não conseguem driblar isso, fazendo outro tipo de opção aí por outro tipo de produto ou por outro tipo de serviço, e acabam sofrendo mais os impactos da inflação. E a inflação mais alta também aumenta o custo da dívida pública, né? Nós temos uma dívida pública, e aí essas taxas de juros, ó, tem que compensar não só a inflação, mas também o risco, né, para compensar as incertezas associadas com uma inflação mais alta. Então, inflação, pessoal, nunca é bom, né? O efeito contrário de aumento de preços, a gente chama de deflação, é quando a gente tem uma queda aí generalizada nos preços, que também não é legal, né? Porque aí a gente prejudica de quem produz, das empresas, né, que não vem vantagens aí em produzir, em contratar funcionários. Então, o ideal é a gente viver num cenário de equilíbrio, nem de aumento generalizado de preços e muito menos de redução generalizada de preços, né? E aí eu quero falar com vocês sobre isso. Nós estamos vivendo, assim, um novo ciclo aí da pandemia, com lockdowns e flexibilização aí ruim de abertura de comércios, enfim, aqui em São José do Rio Preto, nós estamos na fase vermelha, aqui no estado de São Paulo, no momento de gravação desse vídeo aqui, nós estamos na fase vermelha, e aí a sensação que a gente tem, quero te fazer essa pergunta, você acha que o supermercado subiu os preços muito mais que a inflação na pandemia? E aí eu quero dizer para você que sim, se você teve essa sensação, você acertou. No primeiro ano da pandemia, né, nós estamos aí em abril de 2021, nós completamos um ano, né, da pandemia, o preço dos alimentos no supermercado subiu quase 20%. E a inflação medida no período foi de 5,2%. Tem alguma coisa errada aí, né, pessoal? E os principais vilões aí dessa alta generalizada de preços foram as hortaliças e as verduras, né, com 23%, frutas 27%, legumes 32%, batata 48%, feijão preto 52%, arroz, que é um item extremamente básico de alimentação, 70%,
e o óleo de soja, que bateu a casa dos 90%. Então, pessoal, quando isso acontece, e a gente está... eu vi isso, né, no supermercado, por conta de quando a gente entrou na fase emergencial aqui em São José do Rio Preto, a gente viu um desespero aí de procura pelas pessoas no supermercado, e aí os supermercados realmente, posso dizer que se aproveitaram aí dessa situação e realmente realizaram aumentos de preços considerados abusivos, sim, né? Então, assim, um produto como óleo de soja 90%, claro que existe toda uma cadeia produtiva por trás do óleo de soja que talvez justifique um pouco desses aumentos, mas 90% não dá, né, pessoal? Então, o que acontece com isso? Quando existe essa inflação alta que a gente está vivendo, a gente percebe que com o mesmo dinheiro a gente compra menos coisa, né? Que é o que a gente chama que a gente perde poder de compra, né? Então, assim, antigamente a gente ia, né, no supermercado com R$ 100 e comprava uma determinada quantidade de produtos, né? Hoje, com os mesmos R$ 100, a gente já não consegue mais trazer aquela mesma quantidade de produtos. A gente traz uma quantidade de produtos bem menor, né? Então, quanto mais inflação a gente percebe, quanto mais alta de preços a gente tem, com o mesmo dinheiro a gente compra menos coisas. Porque o que acontece? O nosso salário, por exemplo, o salário mínimo aí da maioria dos trabalhadores, ele jamais é reajustado nem ao índice da inflação aqui, vamos dizer, de 5,2%, né? Então, o salário já não acompanha a própria inflação. E se a gente percebe que a alta de preços real que a gente vê no mercado é muito mais superior à inflação medida do período, então a gente consegue perceber exatamente como que o valor do salário mínimo perdeu valor, perdeu o poder de compra realmente com essa realidade aqui que aconteceu. E, sinceramente, pessoal, eu não sei se a gente consegue reverter essa situação de uma maneira positiva num curto espaço de tempo, né? Acredito que a gente ainda leve um tempinho um pouco maior aí para que a economia volte aos patamares anteriores, de um pouco mais de equilíbrio, porque a gente tende a passar por esse ano de 2021 ainda nesse abre e fecha, ainda nessa situação difícil aí dos mercados e de abertura e fechamento, enfim, de novas ondas talvez do vírus, de novos aumentos aí do caso das internações, então a gente ainda está sujeito a passar por essa situação ainda de aumento de preços. E é triste, assim, porque, como a gente falou, né, são as camadas mais baixas, né, que têm uma renda menor, que sentem mais esses impactos aí, mesmo com o auxílio emergencial do governo, no valor de R$ 250, a gente percebe que é muito pouco para suprir a necessidade de uma família. Mas espero que tenha ficado claro aqui para vocês esses conceitos de inflação, né? E como que é complicado quando a gente percebe essa situação de 20% de aumento dos produtos em relação à situação do nosso salário mínimo. Então, esse foi o nosso vídeo sobre inflação. Se você quiser saber mais, acompanhe as nossas redes sociais, né? Nós temos aí o nosso Instagram, que é o @economista Dani Romancini, e a nossa página no Facebook, facebook.com/Uptime Consulting. Convide os amigos aí para se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo se você gostou, com outras pessoas aí que queiram entender um pouquinho mais sobre inflação, e eu espero você no próximo vídeo, semana que vem. Até mais, pessoal!